Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos a mais um vídeo. Por gentileza, para quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para receber novas notificações dos próximos vídeos, ok? Bom, nesse vídeo nós iremos falar sobre glicemia capilar, mais especificamente os resultados mais curiosos que esse exame que nós utilizamos no nosso dia a dia acusam e que existem ainda algumas dúvidas referentes a essas letras que aparecem no glicosímetro, no aparelho de glicemia capilar no nosso dia a dia, ok? Então, o que nós iremos falar neste conteúdo? O que nós iremos abordar nesse conteúdo? Nós vamos definir glicemia capilar, ou seja, propriamente dito o destro, né, que é conhecido popularmente pelas pessoas, os valores referência, os resultados críticos, seja LO ou low, ou HI ou high, que é dito popularmente, erros mais comuns no glicosímetro, hemoglobina glicada, né? Nós vamos falar sobre a hemoglobina glicada, que é o exame mais assim fidedigno para se diagnosticar realmente que a pessoa tenha ou não a diabetes, ok? Vamos falar dos valores referências da hemoglobina glicada e anotações de enfermagem no nosso dia a dia, ok? Então vamos lá. Vamos definir aqui o que é glicemia capilar, né? Então, o teste de glicemia capilar, ele é feito com o objetivo de verificar o quê? Os níveis de açúcar no sangue em determinado momento do dia, e para isso deve ser utilizado o quê? Um aparelho de glicemia, conhecido como glicosímetro, ok? Que realiza a análise de uma pequena gota de sangue que é retirada da ponta do dedo do paciente, ok? Então aqui vocês têm a imagem. Então, cuidado com o lugar que vocês fazem o furinho no dedo do paciente para tirar essa gota de sangue. Sempre utilize as laterais do dedo, nunca a parte da frente do dedo do paciente, ok? Essa é a maneira mais correta de você fazer o furinho com a lanceta no dedo do paciente. Então vamos lá. Para verificação de glicemia capilar, eu preciso do quê? Eu preciso de uma lanceta, né? De uma lanceta, um aparelho, né? Onde a agulha, a lanceta fica inserida. Eu preciso de um aparelho de glicemia capilar e eu preciso das tiras de teste de glicemia capilar. Então, tendo isso em mãos, nós vamos calçar as luvas lá dentro do hospital e vamos verificar a glicemia do paciente, já que nós estamos manipulando o sangue dele, ok? E aí, com isso, vamos ver o resultado. Conforme esse resultado vai aparecer no aparelho de glicemia capilar, a gente vai estar então definindo se a glicemia está normal, se ela está alterada, se está abaixo do normal ou acima do normal, ok? Então, isso é o tema mais importante dessa aula. Vamos conhecer o que é low, o que é high, ok? Quando aparece esse resultado, o que nós devemos fazer com esse paciente? Então, aqui nós temos os resultados da glicemia alterada, ok? Então, o que é low? Low é uma glicemia muito baixa, está abaixo de 10 mg por decilitro. Tal como a maneira que nós vamos anotar essa glicemia. Verificado glicemia capilar, que deu low. O que eu faço quando a glicemia dá low? Quando ela dá muito baixa, eu preciso fazer glicose no paciente. Está faltando açúcar no sangue desse paciente. Então eu vou fazer o quê? Conforme esquema de insulina, vamos fazer 4 ampolas de glicose 50% endovenosa no paciente. Se eu não tiver no ambiente hospitalar, eu preciso ofertar a esse paciente algum tipo de glicose. Então a gente vai ver um pouco de açúcar, uma maneira que a gente consiga improvisar na nossa residência para subir essa glicemia desse paciente. Se você é cuidador, cuidadora, está cuidando de um paciente em casa e dá essa letra LO, então tente fazer da melhor maneira possível a reposição de glicose desse paciente. Já que você não tem um scalp, você não tem um acesso venoso para fazer glicose, tente ofertar açúcar para esse paciente, ok? Se o resultado der high, ou seja, altíssimo, então a glicemia está acima de 600 mg por decilitro. O que eu devo fazer nesse caso, se eu estiver em casa ou se eu estiver no hospital? Acima de 600 mg por decilitro, eu devo fazer a insulina regular, ok? Então, a insulina regular ela é capaz de diminuir, de abaixar essa glicemia em até 30 minutos desse paciente. Não adianta fazer insulina NPH, porque a insulina NPH ela demora para fazer efeito. Então, tem que ser feito a insulina regular, ok?
conforme esquema de insulina. Então aqui vocês conseguem ver um esquema de insulina padrão de um hospital, onde você tem os valores de referência que o médico quer, de tal valor até tal valor. Você pode fazer a glicose, de tanto a tanto, você vai fazer insulina regular, ok? E o paciente provavelmente, se for diabético, ele já vai ter um esquema de insulina para insulina NPH, exemplo, 30 unidades de manhã e 30 unidades à noite. Em casa também, normalmente, ele vai com uma prescrição semelhante a essa, ok? Para manter a glicemia do paciente nas 24 horas, ok? Numa outra aula eu vou falar um pouquinho de insulina para vocês. Então, quais são os valores de referência que nós temos de glicemia capilar? Então nós temos a glicemia em jejum normal, ela tem que estar inferior a 99 mg por decilitro. A glicemia em jejum alterada, entre 100 mg por decilitro e 125, ela está alterada. Então se você coletar uma glicemia em jejum e dar esse valor, é porque está alterada esse valor. Um paciente diabético, o resultado de glicemia dá igual ou superior a 126 mg por decilitro. Uma glicemia em jejum baixa ou hipoglicemia, ela normalmente é igual ou inferior a 70 mg por decilitro. Nesse caso, o paciente precisa estar repondo essa glicose, ou com ampolas de glicose 50%, ou ingerindo algum tipo de açúcar na residência para poder suprir, porque a hipoglicemia leva ao coma. Hiperglicemia também não é diferente. A hipoglicemia leva ao coma diabético e a hiperglicemia leva a cetoacidose diabética. É muito grave, é muito comum em pessoas jovens, adolescentes, que já são diabetes do tipo 1, que já nasceram diabéticas, ok? Então vamos lá, os valores de referência, nós temos aqui, o valor normal em jejum é para dar inferior a 99 mg por decilitro. Quando a glicemia está alterada, ela dá entre 100 a 125 mg por decilitro. Já o paciente que é diabético, normalmente dá superior a 126 mg por decilitro. Normalmente, quando o paciente se alimentou 2 horas após as refeições, uma glicemia normal ela pode dar inferior a 200 mg por decilitro. Tá? E o paciente diabético, 2 horas após ele se alimentar, normalmente dá superior a 200 mg por decilitro. Esses são os valores de referências que nós temos de glicemia, tanto no paciente diabético como no paciente que não é diabético, ok? Aqui eu tenho mais uma ilustração para ilustrar para vocês interpretando a glicemia capilar, como eu já tinha dito anteriormente, abaixo de 70 está baixo, né? O paciente que está no alvo, está dentro do padrão, antes de comer tem que dar 80 a 130 mg por decilitro. Ou depois de comer tem que dar menor que 180 mg. Quando dá acima de 180 é porque está alto. Então suspeita-se que esse paciente já tenha diabetes. Provavelmente do tipo 2, que você adquire com o tempo. E a do tipo 1 é aquela diabetes que você já nasce com ela, ok? Essa é a diferença da diabetes do tipo 1 e a diabetes do tipo 2, ok? Aqui eu tenho um guia para que vocês entendam um pouquinho sobre a glicemia. Então a glicose no sangue, ela aumenta e diminuirá durante todo o dia, dependendo de fatores como o que você come e quão ativo você é. Muitas pessoas com diabetes, especialmente aqueles que usam insulina. Então, onde verificar a glicemia capilar? A região dos dedos é o melhor local e mais apropriado. Permaneça no alvo. Os alvos de glicose no sangue podem variar dependendo da idade, qual tempo que você tem diabetes, complicações relacionadas à diabetes e à gravidez. Os valores recomendados, que já foi dito anteriormente, em jejum é de 80 a 130, 2 horas após a refeição, menos que 160. Então, sempre utilize lanceta nova, isso garante uma leitura precisa. Fure as laterais dos dedos, como eu já disse anteriormente, e faça rodízio das picadas. Assim evite que fique dolorido ou forme calos nessa região. Para tirar sangue mais facilmente, tente aquecer as mãos antes de realizar o exame, ok? Então esse é um guia básico. Aqui tem um esquema de 1 a 6, bem bacana. Primeiramente, higienize as mãos com água e sabão, insira a tira de teste em seu medidor, insira uma nova lanceta no seu lancetador, tá? Use o lancetador para tirar o sangue da ponta do dedo, lateralizado, como já foi dito. Toque a tira de teste de sangue e segure até um resultado aparecer no medidor. Então só basta uma gotinha de sangue. Grave sua leitura em um diário ou aplicativo, ok? Para que você possa apresentar para o médico quando você for na próxima consulta médica. Bom, agora vamos falar de um exame muito importante, que é a hemoglobina glicada. Ela vem normalmente escrita como HbA1c, tá?
Então a hemoglobina glicada é um exame muito interessante que nós podemos estar aqui abordando, que ela reflete o que a hemoglobina glicada? Ela reflete o comportamento da glicemia nos últimos 3 meses. Isso é a definição de hemoglobina glicada, ok? Continuando, a hemoglobina é uma proteína dos glóbulos vermelhos que carrega o ferro. O tempo médio de vida dos glóbulos vermelhos é de 90 dias. Nesse período, ele usa a glicose como fonte de energia. Então, vocês estão vendo a imagem da hemoglobina no glóbulo vermelho, ok? E o vaso sanguíneo. Então, a hemoglobina glicada tem glicose. O açúcar se acopla, então, aonde? A hemoglobina, dando a origem à chamada hemoglobina glicada. Então, é daí que vem o nome hemoglobina glicada. Hemoglobina, juntamente com a glicose, que se aderiu na hemoglobina, que é responsável pelo transporte do ferro no nosso sangue, ok? Quanto maior a quantidade de açúcar acoplado, maior a concentração de glicose no sangue. Por isso, o exame permite avaliar a glicemia nos últimos 3 meses, e não episódios isolados. Então, o melhor exame para se diagnosticar se você é ou não diabético é a hemoglobina glicada. Não basta somente a verificação da glicemia capilar ou um exame de glicemia em jejum. Então, se você tem dúvida se você tem ou não diabético, se você tem ou não diabetes, faça esse exame de hemoglobina glicada para você ter certeza que você é ou não diabético, tá bom? Para que serve esse exame? É um exame que serve para medir o nível médio de glicose durante 2 a 3 meses. Os resultados desses testes são uma boa indicação para saber se seu nível de glicose está sendo bem controlado, ok? Então, é para isso que serve o exame de hemoglobina glicada. É importante. Uma coisa super importante para se abordar aqui. É um dos testes mais importantes para avaliar o controle glicêmico de uma pessoa com diabetes e também para confirmar o diagnóstico de diabetes e principalmente se você é pré-diabético, ok? Aqui nós temos os valores de referência de hemoglobina glicada. Aqui nós temos o nível de controle, HB1AC, que é o nome da hemoglobina glicada, assim que vem no exame de sangue, e a média glicêmica. Então, quando a hemoglobina glicada dá 14, 13, 12, 11, 10 ou 9, ou seja, de 9 a 14, é ruim o resultado. Quando dá 9 é porque está 215 a glicemia desse paciente em jejum. Quando dá 10, 250. Quando o resultado dá 11, 280. E assim por diante. Quando dá 14, está altamente confirmado que o paciente é diabético. Quando está bom, o resultado dá 7 ou 8. Indica que tem uma glicemia entre 150 e 180. Então, pode ser que o paciente seja pré-diabético. E quando dá excelente, o resultado padrão de hemoglobina glicada, que confirma que você não tem diabetes, ele dá entre 5 e 6. Corresponde a 80 a 115 de glicemia em jejum, ok? Então, a sua diabetes está controlada hoje? Para ter certeza disso, você precisa monitorar tanto a hemoglobina glicada, como a glicemia em jejum, como a glicemia capilar, ok? São os 3 exames importantes para ter certeza que você é ou não diabético. Não vá tomando glifage, tomando insulina, sem ter essa confirmação precisa desses exames. A hemoglobina glicada é a mais importante de todas para você ter certeza que você é diabético ou não. Aí sim, faça tratamento conforme seu médico prescreveu, com o glifage, que é normalmente via oral, uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia, conforme a prescrição médica. E na pior das hipóteses, a insulina NPH, que é feita subcutânea, que você tem normalmente 30 unidades de manhã ou 30 unidades à noite, tá bom? Conforme a prescrição do médico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter esclarecido essas dúvidas sobre a glicemia capilar, hemoglobina glicada e os valores, principalmente o raio LO, que são os focos principais desse vídeo. A você que não é inscrito no meu canal, convido a se inscrever, deixar o seu like, compartilhe esse vídeo e ative os sininhos para receber novas notificações dos próximos vídeos. Agradeço a atenção de todos, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!